Pessoal, vamos fazer correção aí agora, né? Das atividades aí, da página 169 até a página 173 aí sobre plano cartesiano, beleza? Questão 1 tá falando assim, ó. Escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano cartesiano. Então, a gente vai indicar aqui do ponto A até o ponto H, beleza? Então, primeiro coordenada que a gente sempre olha em relação ao eixo X, depois em relação ao eixo Y, né? Então, aqui nossa primeira coordenada, no nosso ponto A, a gente tem 5 para X e 2 para Y, né? Imagino que vocês já não tenham tanta dificuldade, assim, até mesmo que vocês já assistiram essa aula. Tá aqui, ó, eixo X, né? Vale 5 para X. E em relação ao eixo Y, a gente tem aqui 2, tá bom? Então, 5 para X e 2 para o Y. As coordenadas no ponto B são 3 para X e 4 para Y. Um tempinho para vocês darem uma verificada. Depois, no ponto C, a gente tem menos 2 para X e 2 para Y. No ponto D, a gente tem menos 5 para o X e 3 para o Y. Olha só, pessoal, como que a gente olha? A gente vai lá no ponto. Em relação ao eixo X, eu tenho menos 5. Depois eu volto para o ponto. Em relação ao eixo Y, eu tenho o número 3. Então, no ponto D, eu tenho as coordenadas menos 5 e 3. Tá bom? Menos 5 em relação ao eixo X e 3 em relação ao eixo Y. O ponto E, eu tenho menos 3 para X e menos 6 para o Y. No ponto F, né, que é o interessante aqui, eu tenho 0 para X e menos 4 para o Y. Depois, no ponto G, eu tenho 3 para X e menos 5 para Y. Onde que está 3 para X? Eu vou lá no ponto G, em relação ao eixo X, eu tenho 3. Do ponto G, eu vou lá em relação a Y, eu tenho menos 5. Então, eu tenho coordenadas 3 para X e menos 5 para o Y. E, por fim, o ponto H, que eu tenho 6 para X e menos 1 para o Y. Então, essas aqui são as coordenadas de A até H em relação a esse plano cartesiano e em relação a esses pontos. Ok? Próxima questão nossa agora é a questão 2. Questão 2 está falando assim, ó. Quais são as coordenadas dos vértices C e D de um quadrado com 5 unidades de lado, representado em um plano cartesiano em que o vértice A tem coordenadas 2 e 5 e o vértice B tem coordenadas 2 e 0. Primeira coisa, plano cartesiano, as coordenadas dos pontos A e B. A coordenada do ponto A é 2 e 5, né? 2 para X e 5 para Y. E a coordenada do ponto B é 2 para X e 0 para Y. Tá aí as coordenadas e os pontos, ok? Eu quero saber quais são o ponto C e o ponto D. Pessoal, primeira coisa, o quadrado, ele possui lados com a mesma medida, ok? Então, aqui no caso, a gente tem que formar um quadrado a partir do ponto A e o ponto B, né? Que seriam os outros dois vértices aí do quadrado, que é o ponto C e o ponto D, também com 5 unidades de distância um do outro, né? Em relação a A, em relação a B, em relação a C e também em relação ao ponto D. Quando ele fala de um quadrado com 5 unidades de lado, pessoal, significa o seguinte, que se eu pegar e contar a quantidade de quadradinhos de A até B, vão dar 5 unidades. Ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, eu estou olhando os quadradinhos agora, ó, 3, 4, 5, né? Então, são 5 unidades de lado aí em relação ao quadrado. Então, o mesmo eu vou ter que fazer, por exemplo, aqui para a esquerda, eu vou ter que contar 5 unidades de lado para a esquerda, 5 unidades aqui para baixo e 5 unidades aqui até o ponto B. Então, ó, a partir do ponto B eu vou começar a contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter ali aquele ponto B exatamente marcado ali em cima do menos 3, né? E agora a gente vai ver quais são as coordenadas. E o mesmo vai acontecer aqui para esse quarto ponto, né? Então, eu tenho essas coordenadas aí nesses pontos, né? Referente ao ponto C e ao ponto D, formando assim para a gente um quadrado, né? E aí vocês podem ver aí que eu tenho já os pares de lados aí que são paralelos, né? Ok? E quais que são, pessoal, as coordenadas nesses pontos? Por exemplo, a coordenada nesse ponto aqui, pessoal, vai ser menos 3 para X e 0 para o Y, né? Por que que o Y equivale a 0? Porque está cortando o ponto, está exatamente em cima do eixo X. E nesse ponto aqui, as coordenadas vão ser menos 3 para X e 5 para o Y, ok? Porém, pessoal, o que que acontece? Além de ter essas coordenadas aqui esquerda
do ponto A e B, a gente também tem aqui a direita, né? Porque a gente tem que ver todas as possibilidades aí que existem. Então, novamente, eu tenho ali o ponto A e o ponto B, né? Eu vou levar em consideração. Porém, eu tenho essas coordenadas também que é direita, que tem as mesmas 5 unidades de distância do ponto B, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, eu vou marcar exatamente aqui nesse ponto. E o mesmo eu vou fazer aqui acima, né? Para a gente estar formando aí o nosso quadrado, né? Beleza? Então, eu tenho a possibilidade de ter o quadrado à esquerda de AB e o quadrado também à direita do lado AB, beleza? Qual que é o problema disso? Qual que é a aplicação disso? Nenhuma, né? Porém, a gente tem que ver para os dois casos. E quais que são as coordenadas? Do primeiro, pessoal, o ponto C é menos 3 para x e 0 para y. E para o ponto D é menos 3 para x e 5 para y. A gente já viu isso. Já no próximo ponto, pessoal, eu tenho aqui, ó, 7 para x e 0 para y, porque está cortando exatamente em cima do eixo x, e 7 para x e 5 para y, porque quando eu venho aqui nesse ponto aqui, que seria o nosso ponto D, eu venho aqui na marcação aqui na reta, no eixo x aqui é o 7, volto para o D, em relação a y, vale 5, beleza? Então, eu tenho coordenadas no ponto D, 7 para x e 5 para o y, ok? Pessoal, depois disso aí a gente vai para a questão 3, e a questão 3 está falando o seguinte: indique os pontos a seguir no plano cartesiano. Então, a gente tem os pontos de A até F e a gente vai marcar ele aqui no nosso plano cartesiano. Então, primeiro eu vou marcar o primeiro ponto. Vai ser 1 para x e 5 para o y, né? Então, tá aqui as coordenadas, ó. 1 para x, foi. Cheguei lá no 5, eu paro e marco o ponto ali onde eles se intersectam. Então, ali é o nosso ponto A. O ponto B é 0 para x e 0 para y. Aonde que é esse ponto, pessoal? Exatamente onde o eixo x se cruza com o eixo y, né? Exatamente aqui em cima aí o nosso ponto B, com coordenadas 0 para x e 0 para o y. No ponto C, eu tenho coordenadas 4 para x, então é positivo, e menos 4 para y. Então, eu vou no sentido aqui negativo, né? Cheguei lá no menos 4, paro aqui no menos 4 e marco o ponto de intersecção entre eles, beleza? Esse aí é o nosso ponto C. O nosso ponto D é 3 para x e 0 para y. Como eu marco em cima do x, eu marco o ponto em cima do 3, e o y, ele não vai aparecer aqui em relação a esse x, né? Porém, ele vai estar exatamente em cima do eixo x, né? O resultado, o valor em relação a y. Depois, o ponto E é menos 5 para x e 2 para y. Eu marco o ponto exatamente ali onde que ele está indicando. E, por fim, 0 para x e menos 6 para y. Como ele está marcando o valor aí em cima do y, eu vou lá e marco em cima do eixo y. Marco que valor? Em cima do menos 6, ali referente ao meu ponto F. Ok? Depois disso, pessoal, a gente tem a questão 4. A questão 4 fala assim, ó. Observa o polígono representado no plano cartesiano. Escreva as coordenadas do vértice do polígono. Beleza. Então, a gente tem aqui, né? Tem o plano cartesiano. A gente tem ali os vértices desse polígono. Vocês têm o vértice aí. E ali tá os valores. E aí a gente vai marcar as coordenadas, né, pessoal? A coordenada no ponto A, eu sei que tá um pouquinho apagadinho, mas acho que dá para vocês verem. Eu tenho menos 3 para x e 2 para y. Depois, no ponto B, eu tenho menos 1 para x e 5 para y. No ponto C, eu tenho menos 5 para x e 7 para y. E menos 7 para y, né? E no ponto D, eu tenho menos 6 para x e menos 4 para o y. Uma coisa interessante que dá para a gente notar aqui, pessoal, é o seguinte, que todos eles aí são o quê? São coordenadas negativas, né? Por quê? Agora a gente vai estudar um pouquinho isso aí em relação aos quadrantes aí no nosso plano cartesiano. Vocês vão conseguir entender por que eles são aí todos negativos. Depois, na letra B, pessoal, ele pergunta assim, ó, quais serão as coordenadas do polígono ABCD simétrico em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X? Primeiro eu vou falar para vocês o que seria, pessoal, nesse caso aí, essa simetria que existe entre essas figuras. Pessoal, simetria nada mais é que uma relação de igualdade, né? Na matemática a gente fala que é uma relação de paridade, em respeito à altura, largura e comprimento das partes necessárias para compor um todo.
essa é literalmente a definição, né, do que seria essa parte aí de simetria. E aí eu vou explicar para vocês aqui como funciona essa questão da simetria, beleza? Olha só para vocês verem. É outra coisa, em relação a esse A aqui, esse pontinho, esse B, esse pontinho C aqui, seria, isso em português seria apóstrofo, tá? Isso aqui é para a gente marcar os pontos que são simétricos a eles, tá bom? É o mesmo ponto, porém é um simétrico a ele. Esse pontinho aqui, pessoal, na matemática, né, a gente chama isso aqui de linha, tá? Então é a linha, B', C' e D', tá bom? Então seria aí o quadrilátero ABCD', beleza? Então em relação ao eixo Y, olha só aqui o que vai acontecer. Vou mostrar aqui para vocês aqui na telinha, só para vocês verem uma coisa interessante. Aqui, né? A gente tem aqui, pessoal, o nosso ponto F. Opa, fica de cá. A gente tem aqui, pessoal, em relação ao nosso ponto F. Pode ser assim. Beleza. O que a gente tem aqui em relação ao ponto F? A gente tem o seguinte, ó. Eu tenho esse cara aqui em azul, que ele vai representar o eixo X, e esse cara aqui em vermelho, que ele vai representar aí pra gente o eixo Y, beleza? Eixo X, eixo Y. E o que eu quero demonstrar isso com vocês? Olha só, eu fiz uma letra aqui, só para vocês verem o que acontece. Eu quero saber qual que vai ser o simétrico dessa letra, né? Aqui é um F, tá bom? O simétrico dessa letra em relação ao eixo X. Para isso, ó o que tem que acontecer com a figura. Ela tá em cima, ó, ela vai o quê? Ela vai descer. Olha a posição que ela vai ficar. Antes ela estava assim, olha só o jeito que ela vai se comportar agora, ó. Ela desceu, ela ficou assim. Como se fosse de cabeça para baixo mesmo, tá? É mais ou menos a ideia ali de um espelho. Você colocar um espelho aqui, essa ideia de simetria. Isso em relação ao eixo X. Já em relação ao eixo Y, olha como que a letra vai se comportar, ó. Eu estou dobrando a folha de papel, literalmente, ó. Olha só para vocês verem. Formou aí a nossa letra F, né? Ó, olha só, letra F. Olha a posição que está a letra F, né? Olha a posição que vai ficar a letra F agora nesse momento. Beleza? Então, pessoal, isso aí que é a ideia aí de simetria, né? É exatamente isso que vocês estão vendo, né? É você pegar aqui em relação ao eixo Y, você pegar uma folha de papel, dobrar ela e ver qual vai ser a posição da letra depois que isso daí acontecer, tá bom? Então, isso aí que é a simetria. Isso, na realidade, chama simetria por reflexão. Então, primeiro, em relação ao eixo Y. Olha só, os pontos, os vértices A, B, C, D, eles têm que estar, por exemplo, o ponto A tem que estar na mesma linha que o meu ponto A', meu ponto B', meu ponto C', meu ponto D', eles têm que estar na mesma linha e eles têm que estar a uma mesma distância do eixo Y. Então tá aqui, ó, para vocês verem os pontos, né? Para vocês enxergarem aí os pontos. Quais que são esses pontos? Então eu tenho aí todos os pontos. Olha só para vocês verem. O ponto A em relação a esse que é o simétrico dele, o B, esse aqui é o simétrico dele, o D, esse aqui é o seu simétrico, e o C, esse aqui é o seu simétrico, né? Então tá aí o A', B', C' e D'. Isso é, pessoal, em relação ao eixo Y, beleza? E depois ele pede aí as coordenadas, né? Vamos dar as coordenadas aí para ele. Quais são as coordenadas? Coordenada do ponto A' é 3 para X e menos 2 para Y. Depois no ponto B é 1 para X e menos 5 para o Y. No ponto C, 5 para X e menos 7 para Y. E no ponto D, 6 para X e menos 4 para o Y. Uma curiosidade, pessoal, é o seguinte. Como a gente está trabalhando em relação ao eixo Y, eu não sei se vocês conseguem observar que as coordenadas do eixo Y, tanto no primeiro polígono quanto no segundo em relação ao eixo Y, as coordenadas são as mesmas. O que muda é apenas o sinal. Isso em relação ao eixo X, beleza? Porque a gente está encontrando um simétrico em relação ao eixo Y. Vocês podem ver que as coordenadas de A, B, C e D referente ao eixo X são as mesmas, porém o que muda são os sinais, né? No desenho anterior elas eram negativas, nesse desenho elas são positivas. E o mesmo vai acontecer para o eixo X, né? Agora a gente vai pegar esse desenho A, B, C, D e vamos jogar ele ali para cima, né? A uma mesma distância do eixo X e na mesma linha que o ponto A, a gente vai ter o simétrico de A, do ponto B a gente vai ter o simétrico de B e assim sucessivamente a gente vai ter aí a nossa figura,
né? Como eu coloquei a linha no outro, eu vou colocar aqui a duas linhas, né? Então, eu tenho aí o quadrilátero ABCD, duas linhas, simétrico ao desenho ABCD. E ele também quer as mesmas coordenadas. Então, professor, quer dizer que as coordenadas são as mesmas? Pessoal, são as mesmas. Porém, o que vai mudar são os sinais das coordenadas em relação ao eixo Y. Do X vai ser igual. Olha só para vocês verem. Em relação a A, eu tenho aqui menos 3 para X e 2 para o Y. Em relação a B, eu vou ter menos 1 para X e 5 para Y. Estão vendo que o que está mudando é o sinal do Y? Ele se torna positivo. Depois, em relação ao C, duas linhas, eu tenho menos 5 para X e 7 para o Y. E em relação ao D, duas linhas, eu tenho menos 6 para X e 4 para o Y. Beleza? Então, esses aí são simétricos em relação a ABCD, em relação ao eixo X e também em relação ao eixo Y. Beleza? Pessoal, depois a gente tem a questão 5. A questão 5 fala o seguinte, ó. Sabendo que as coordenadas, né, que estão aí, são vértices de um polígono, responda os itens. Esse polígono é triângulo, quadrilátero ou pentágono? Primeiro, pessoal, que ele vai ter 4 pontos. Se tem 4 pontos, tem 4 lados, tem 4 vértices, tem 4 ângulos internos. Então, só se trata aí de um quadrilátero, né? Inclusive, está aqui, né, os pontos aí, né, suas respectivas coordenadas que ele indicou pra gente. E aí, a gente forma o quê? Um quadrilátero, beleza? Então, a gente marca aí o quadrilátero. Letra B. Entre os pontos a seguir, quais estão na região interna desse polígono? Ou seja, eu vou pegar aqui essas coordenadas que ele me deu e vou verificar quais pontos que vai ter dentro da figura, né? Eu vou pegar ali primeiro aquela coordenada, menos 3 para x, tá aqui menos 3 para x, e 5 positivo para y. Vou subir lá no 5. O ponto, pessoal, seria exatamente esse aqui. Esse ponto, ele está dentro da figura ou ele está fora da figura? Ele está fora da figura. Então, significa que ele é um ponto externo em relação à figura, beleza? Depois a gente tem aí as coordenadas 2 para x menos 2 para y. 2 para x menos 2 para y, a gente vai marcar esse ponto, porque ela está interna em relação à figura. O próximo ponto seria 0 para x e 0 para y. Também está interno à figura, está dentro do polígono, né? Depois 4 para x e 1 para y, está fora da figura, né? O ponto, né? Em relação a essas coordenadas. Depois a gente tem menos 1 para x e menos 3 para y. Também o ponto está fora do desenho. E depois 3 para x e 0 para y. O ponto está internamente em relação ao desenho. Beleza? Depois a gente tem a questão 6. A questão 6 está falando o seguinte. Se o ponto A, com as coordenadas 1 e 3, é um dos vértices do retângulo ABCD, quais pontos podem representar as coordenadas dos outros 3 vértices desse quadrilátero? Então vamos lá, vamos fazer do jeito que ele falou. Primeiro, a gente vai colocar o nosso ponto A aqui e vamos verificar. Vou fazer ali na letra A, pessoal. Vou pegar o ponto B, o ponto C e o ponto D e vou jogar todos eles aqui com essas coordenadas, beleza? Olha só o que formou aqui pra gente. Formou esse desenho aí. Se eu ligar esses vértices um no outro, vai formar aí um retângulo? Não vai formar um retângulo, tá? Por quê? Primeiro, esse lado com esse aqui, ó, eles não possuem mesma medida, né? O que significa que esses lados aí, pessoal, esses dois aqui são paralelos, porém esses dois lados aqui, eles não são o quê? Paralelos, né? E para ser retângulo, tem que ter 2 pares de lados paralelos. Então, o do item A e essas coordenadas não forma um retângulo, beleza? Vamos tentar para a letra B. Vou jogar aqui os pontos com suas respectivas coordenadas. Foi. É esse de verde. Também dá para perceber que não vai formar um retângulo, né? É um quadrilátero, porém não é um retângulo, né? Se eu pegar o ponto A com todos esses pontinhos verdes aí, eu não vou conseguir formar um retângulo. Também a letra B não pode ser. Vou pegar as coordenadas agora do ponto D, porque minha resposta é a C. Mas vou pegar agora as coordenadas do ponto D. Joguei as coordenadas do ponto D. Agora que não é retângulo mesmo, né, pessoal? Dá para ver aí. Se você for conferir cada ponto ali, você vai ver que está de acordo com as coordenadas que estão indicadas aqui. Beleza? Dá para ver ali também que esses que estão em azul com um ponto A também não formam um retângulo. Porém, o do ponto C, ó, vou jogar as coordenadas. Joguei as coordenadas e aí eu consigo visualizar, pessoal, que forma assim aí um retângulo, né? Então a resposta correta aí seria
a resposta aí da letra C, em relação à ação. Beleza? Depois a gente tem a questão 7. A questão 7 fala assim, ó. O plano cartesiano, ele é dividido em 4 regiões. Cada uma dessas regiões recebe o nome de quadrante. Determine em qual quadrante se localiza cada um dos pontos a seguir. Beleza, pessoal, molezinha. Vamos só. Primeiro a gente vai fazer o estudo aqui, ó. Tem um plano cartesiano, a gente tem uns quadrantes. Pessoal, se eu pegar as coordenadas ali do eixo X e do eixo Y, ó, do eixo X, tudo que está à direita de Y, eu vou pegar em X, e tudo que está acima do eixo X, eu vou pegar em Y, tá? Ó, eu vou pegar as coordenadas ali, ó, os valores ali, ó, que está na reta do eixo X, tudo que está à direita de Y, e vou pegar as coordenadas de Y, tudo que está acima de X. Qual que vai ser os sinais desses quadrantes, desse primeiro quadrante aí, pessoal? A gente vai fazer estudo agora só do sinal. Vai ser tudo positivo. Então, tudo que tiver no primeiro quadrante, pessoal, será positivo. O mesmo a gente vai fazer com o segundo quadrante. Acima do eixo X em Y é positivo. A esquerda de Y em relação a X vão ser coordenadas negativas. Então, no segundo quadrante, eu vou ter negativo e positivo. Lembrando que a primeira coordenada é sempre referente a X e a segunda é sempre referente a Y, né? No terceiro quadrante, tudo que está no terceiro quadrante está à esquerda de Y em relação a X e está abaixo de X em relação a Y. E tudo ali vai ser o quê, pessoal? Tudo será negativo, beleza? Já no quarto quadrante, pessoal, é tudo que está à direita de Y em relação a X e tudo que está abaixo de X em relação a Y. A gente sabe que X ali à direita de Y é positivo e que Y abaixo de X é negativo. Então, no quarto quadrante, vai ser tudo positivo e negativo, beleza? Então, a primeira coordenada positiva, a segunda coordenada negativa aí no quarto quadrante. Com isso, a gente consegue responder ali, ó, letra A. Eu tenho ali no ponto A, 3 e 2. Ambos são positivos, então ambos pertencem ao primeiro quadrante. B, eu tenho um ponto B, menos 2 para X e 1 para Y. Isso vai estar em qual quadrante, pessoal? No quadrante ali, ó, no segundo quadrante, né? Referente que a primeira coordenada é negativa e a segunda coordenada é positiva. Letra C, 4 para X e menos 3 para Y. Qual dos quadrantes que eu tenho a primeira coordenada positiva e a segunda coordenada negativa? Isso mesmo, pessoal, o quarto quadrante, né? Então, a coordenada do ponto C vai estar no quarto quadrante. A coordenada do ponto D, negativo com positivo, referente ao segundo quadrante. Ambas são negativas, referente ao terceiro quadrante. Primeira é positiva, a segunda é negativa. Isso aí, pessoal, vai ser referente ao quarto quadrante. Beleza?